Bom dia a todos, queridas amigas, queridos amigos e irmãos em Cristo. Que Jesus a todos nos abençoe e nos mantenha em paz. Aqui estamos para refletir junto com vocês, nesta manhã, sobre a transição planetária, assunto do momento em todos os rincões das atividades do Espiritismo. E nós sabemos que a transição é um período em que o processo de lutas fica mais acerbo, exigindo de nós vigilância maior nos nossos pensamentos, palavras e atos. Hoje estaremos estudando este assunto, que é muito técnico. E como todo estudo espírita, toda reflexão cristã, é muito bom que se comece lembrando Jesus. E sobre este assunto, temos a sua referência no Sermão Profético, no capítulo 24 de Mateus, versículos 32 a 35, em que ele usa a figueira, muito conhecida na região e na época, para fazer uma referência ao futuro de lutas que elevaria a terra da condição de mundo de expiação e provas para a condição de mundo de regenerados. Ele disse: aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão já está próximo. Da mesma forma, continuou Jesus, também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que os tempos estão próximos, às portas. Em verdade, eu vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Notemos a referência de Jesus quando observarmos todas essas coisas para sabermos que o tempo está próximo. Essas coisas é o que estamos vivendo agora nesses últimos tempos, nessas últimas décadas. Jesus queria nos dizer que ficássemos atentos na observação do rumo, do ritmo, da transformação das coisas na Terra, para sabermos que era hora de intensificarmos dentro de nós as nossas lutas de reforma moral e aumentarmos o nosso nível de participação na prática do bem, do amor ao próximo, a fim de podermos trabalhar nessa equipe gigantesca capitaneada pelo Cristo, que está processando a fase de transição planetária por que estamos passando. Já no Livro dos Espíritos, na codificação, o Espírito Santo Agostinho traz para nós informações a respeito da transição planetária. Ele diz que o progresso é lei da natureza. E essa lei, todos os setores da criação, animados e inanimados, estão submetidos pela vontade de Deus. Deus quer, segundo ele, que tudo se engrandeça e prospere. Então, dentro da codificação espírita, nós vamos tendo algumas referências adicionais à lembrança en passant de Cristo a respeito deste período vestibular para nossas almas aqui na Terra. Em O Livro dos Espíritos, um outro grande colaborador da equipe Espírito de Verdade, o Espírito São Luís, na resposta à questão número 1019, tem oportunidade de registrar: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos
que a ela vem habitar, os bons espíritos predominarem, porque então farão que nela reine o amor e a justiça. Continuando, o Espírito São Luís acrescenta, para nos esclarecer ainda mais, por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. E atraindo esses bons espíritos, nós vamos mudando o clima do planeta nesta transição, fazendo com que seja substituído aos poucos o contingente de erros, enganos e maldades e seja cada vez melhor a condição moral dos habitantes da Terra. O próprio Espírito São Luís, na continuação da resposta, nos ensina a transformação da humanidade já foi prevista e se avizinha o momento em que se dará. É o momento em que estamos agora. E este momento, a chegada dele é apressada por todos os homens que se melhoram e passam a auxiliar mais no progresso geral. E essa transformação geral da Terra na transição vai se dando pela substituição através da encarnação de espíritos cada vez melhores em nosso meio, constituindo, como diz também a Gênese, constituindo na Terra uma geração nova. Ainda São Luís, respondendo à questão 1019, nos esclarece, convidando-nos para participar desta grande transição. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, está falando a nós, os espíritas também. Trabalhai, portanto, com ânimo e com zelo nessa grande obra de regeneração da humanidade. Então, sabemos do processo. Sabemos que Jesus, o Cristo, está no comando. E sabemos que podemos colaborar para que seja breve, o mais breve possível, o período da transição. Resta-nos participar um pouco mais com as nossas atitudes mentais, com os nossos diálogos fraternais e com as nossas atitudes. Ainda no Livro dos Espíritos da Codificação, na conclusão, no item número 8, encontramos outra referência sobre a transição planetária. Quem nos diz, pergunta Kardec, que, como o afirmam os espíritos, já não estão chegados os tempos preditos e que não estamos já nos tempos em que as verdades que eram antes mal compreendidas ou falsamente interpretadas agora devem ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para lhe apressar o adiantamento. Então, o apressamento do nosso ritmo de progresso moral e espiritual dá todos os indícios de que estamos em plena transição planetária. E ele conclui no item 18 da conclusão de O Livro dos Espíritos: não haverá alguma coisa de providencial nessas manifestações gerais que se produzem simultaneamente em toda a Terra? Isto é, lembrando Jesus, não observamos nós que as folhas da figueira já estão caindo? Vamos, então, nos preparar para a participação mais efetiva dos nossos espíritos em colaboração com a obra de Cristo. Ainda na codificação e consultando o Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos no capítulo 3º, item 19, a colaboração maravilhosa de Santo Agostinho, um dos maiores trabalhadores da equipe do Espírito de Verdade. Ele afirma que é a lei da natureza, o progresso. E essa lei abrange todos os seres. E essa é uma bondade de Deus, que quer que todos nós nos purifiquemos e, em decorrência dessa purificação, vivamos felizes e em paz, aqui mesmo, quando encarnados no planeta Terra. Diz ele ainda que a própria destruição
que nos parece o fim das coisas, nos traz tanta dor e preocupações, é apenas mais um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, porque, segundo a lei de Deus, tudo morre para renascer e nada se aniquila. Quanta sabedoria de Santo Agostinho nessas palavras. E ele conclui: ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Por isso, o nosso orbe, que antes já esteve material e moralmente no estado inferior, hoje se prepara para alçar a sua condição para um grau mais elevado de mundo regenerado. E ele conclui, então, a sua lição do item 19, capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. A Terra, meus amigos, chegou a um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em orbe de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque a lei, os costumes, a vivência, a sociedade, as instituições desse orbe novo terão como imperativo a vivência das leis de Deus. E aí chamamos à colaboração o nosso querido Lacordaire, o bispo de grande fama na França e que colaborou bastante na revelação espírita. Ele foi discípulo de Lamennais, um dos maiores filósofos da época. Lacordaire, no capítulo 7, item 11 do Evangelho, traz uma pérola para nós. Ele diz: o Cristo legou-nos a sua doutrina, deu-nos os exemplos de todas as virtudes de que necessitamos para ser felizes, mas nós tudo abandonamos, os exemplos e os preceitos. E aí ele faz um apelo para nós, cristãos espíritas, e para os cristãos de toda a ordem, participarmos da aceleração da nossa transição planetária. Despertai, meus irmãos, sede verdadeiros cristãos e vivereis no reino da verdade, na nova terra. Lacordaire, capítulo 7, item 11. Então, eles nos chamam para a participação efetiva no processo de transformação planetária da nossa humanidade. Continua ainda Lacordaire: vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. E quer dizer, os espíritos continuam aproximando-se de nós para nos auxiliarem nesta fase de grandes transformações e mudanças. E ele pede que, quando o Senhor nos der mais uma manifestação abundante, retumbante da sua presença entre nós, que o enviado celeste nos encontre formando a grande família do bem na Terra. Vejam o que ele diz, é uma revelação, que quando o Senhor vier para uma manifestação mais retumbante, o enviado celeste nos encontre preparados, vigilantes, operantes, como membros e trabalhadores do bem. E então conclui Lacordaire: que os vossos corações sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vem vos trazer, o enviado celeste, cultivando o bem, a caridade e a fraternidade. Então, o vosso mundo se tornará um paraíso terrestre. Quer dizer, então, com a nossa ajuda e participação, passaremos pela transição planetária e chegaremos à conclusão do reino celeste, ainda aqui na Terra. Por fim, pedimos do Evangelho segundo o Espiritismo a colaboração do espírito Erasto, que foi discípulo de Paulo. Ele recomenda no capítulo 21, item 9, desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual momento, se elabora uma grande transformação da humanidade e da Terra. Mais uma dica na codificação, desta vez de Erasto, de que este momento atual
é o momento em que vivemos a transição. Isso requer maior participação dos cristãos. Mas é na Gênese, no seu último capítulo, o capítulo 18, dividido em os sinais dos tempos e a geração nova. 2 capítulos deste 18. É em a Gênese que encontramos os maiores detalhes que nos orientam como deveremos compreender, participar e colaborar com Cristo nesta fase de transição planetária. O planeta também está submetido ao progresso. Assim começa a referência à transição planetária. Ele progride pela transformação dos elementos materiais e, moralmente, pela depuração dos espíritos que povoam a Terra. E esses avanços devem se realizar paralelamente, simultaneamente, porque o progresso da habitação guarda relação estreita com o progresso de seus habitantes. E o que temos percebido? Os homens avançaram muito na tecnologia, na pesquisa espacial, em penetrar no microcosmos, mas a parte moral tem sido esquecida, entre aspas, por muitos da Terra. Então é preciso que agora haja um ajuste, aumentando-se muito mais a velocidade moral da nossa evolução, para podermos nos ajustarmos à transição planetária, que é vontade de Deus. Por isso, os grandes avanços do mundo favorecem que cada vez seres mais aperfeiçoados possam mergulhar na Terra e conviver conosco. Porém, é preciso progredir mais rapidamente no campo moral, em busca daquele desenvolvimento simultâneo que a lei de Deus prescreve. E essa velocidade moral de evolução, ela deve acompanhar a inteligência, o senso moral e a suavização dos costumes. Estamos necessitando de um novo aprofundamento da escala de valores morais cristãs em todos os setores da atividade humana, para que haja essa suavização, esse abrandamento dos costumes, mais compreensão, mais tolerância, mais diálogo, menos conflitos, aceitação do outro, auxílio para que o outro se melhore, processamento interior da nossa evolução moral e espiritual, a fim de podermos concretizar essa simultaneidade da evolução moral com a evolução tecnológica e material da Terra. E esta tarefa do acompanhamento moral da evolução nesta transição é que nós temos ainda a fazer que entre nós reinem a caridade, a fraternidade e a solidariedade humana, para nos trazer e assegurar o bem-estar moral da humanidade. Então, já não se trata tanto de desenvolver a inteligência, mas de elevar o sentimento. É uma frase genial. Já não se trata tanto de desenvolver a inteligência, mas de elevar os nossos sentimentos. Por isso, diz a Gênese, é preciso destruir tudo aquilo que superexcite o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Evitar produtos, tendências, modismos, instrumentos, invenções e costumes que tragam o fortalecimento dentro de nós do egoísmo que ainda há para ser combatido na nossa purificação moral. Este é o período que estamos entrando já há algumas décadas. Mas, diz a Gênese, ele vai marcar para sempre uma das fases mais importantes de toda a história da humanidade. Por quê? Porque este é o passo mais trabalhoso, a transição planetária.
Quando chegarmos já próximo à regeneração de todas as almas da Terra, a velocidade da evolução vai ficando mais leve, mais branda, porque o principal já foi realizado dentro de cada um. Agora, a Gênese esclarece, não se trata de uma mudança parcial, nem de uma renovação limitada a uma região ou a um povo. Trata-se de um movimento geral, isto é, encarnados e desencarnados, a Terra inteira, a operar-se no sentido do progresso moral. Para quê? Para que uma nova ordem de coisas se estabeleça para sempre nas vivências humanas. Essa nova ordem é o sentimento, a vivência e as relações baseadas na moral cristã, com as adições da revelação espírita, que conscientiza todos nós a respeito da certeza absoluta da imortalidade da alma, da justiça divina, do progresso infinito das almas e das reencarnações sucessivas, tantas quantas sejam necessárias. Está tudo em nossas mãos. Agora, o auxílio continua crescendo. Espíritos aos milhões continuam encarnando na Terra. Espíritos mais nobres. Voltarão alguns dos grandes gênios e dos grandes reveladores da história do mundo. Voltarão a reencarnar por amor, porque não precisam. A pedido de Cristo. Tudo para que esta transição se dê com sucesso e com eficácia, porque é obra de Cristo e é vontade de Deus. Diz também a Gênese que agora a humanidade já se tornou adulta, passou a fase da infância, da puberdade, da juventude, e agora estamos maduros para admitirmos e vivermos novos valores, valores do espírito, deixando no seu devido lugar e no seu pequenino tamanho os valores do mundo. Então, a humanidade agora madura tem novas necessidades, tem aspirações mais vastas, mais nobres, mais elevadas. E não encontramos mais, neste estado atual, de coisas, satisfações legítimas para nosso espírito. Queremos e precisamos de elementos mais novos, mais nobres. Por isso diz a Gênese que a humanidade está, nesta fase de transição, se despojando das faixas infantis e tolas e se lançando, impelida por força irresistível para as margens desconhecidas do mundo espiritual, desconhecidas para a maioria, mas muito conhecidas por nós, espíritas cristãos, em busca de novos horizontes menos limitados. E diz a Gênese, é este período de transformação, de crescimento moral, ou, se preferirem, de transição planetária, que chegou agora à humanidade. Isso em 1868, quando foi editada pela primeira vez a Gênese. Estamos agora em 2020, um pouquinho mais à frente. Ensina-nos também a codificação, ainda na Gênese, que o passado já não basta para as nossas aspirações espirituais e morais. Os mesmos métodos e sistemas que ainda são vigentes na Terra já se afiguram para nós injustos, parciais, inúteis, desnecessários, prejudiciais aos que mais necessitam. Então, vem um clamor do interior de nossas almas, pedindo mudanças, mudanças para melhor. E é esta luta que todos devemos participar, que representa a transição planetária. A humanidade não mais se deixará levar de roldão por ilusões, por falácias, por fantasias, por projetos mirabolantes, por ideologias prejudiciais.
A nossa razão, diz a Gênese, mais amadurecida, reclamará material e alimento da alma mais sólido, mais substancioso. Claro, nós sabemos qual é a moral cristã e a realidade espiritual revelada pela doutrina espírita, associados à nossa compreensão e vivência. Por isso, seremos chamados de a nova geração. E essa nova geração marchará para a realização de todas as grandes ideias humanitárias. Essas novas grandes ideias humanitárias são compatíveis com o grau de adiantamento moral que estamos aspirando e que conquistaremos vencendo esta fase da transição planetária. O Espiritismo, nesta fase de lutas, encontrará os anseios da humanidade, respondendo a eles nesse novo campo de ideias. E os homens e as almas progressistas encontrarão nas ideias espíritas uma poderosa alavanca para as suas melhorias individuais. E então o Espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a conhecê-lo, estudá-lo, entendê-lo e vivenciá-lo. Por isso, afirma a Gênese, para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que só povoem a Terra espíritos bons. A fase de transição é justamente para ir processando a substituição das almas que se tornaram indignas para continuarem merecendo a bênção de reencarnações na Terra Nova, a substituição delas por espíritos já em avançado grau de evolução. Aqueles espíritos que já viveram na Terra e foram grandes exemplos para a humanidade, Sócrates, Platão, os apóstolos, Santo Agostinho, Teresa de Ávila, Mahatma Gandhi, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier. Esses espíritos, nessa fase de transição, estão dispostos a voltar a mergulhar na Terra para nos darem um influxo maior de bons exemplos. E então nós podermos nos juntarmos a eles na vibração, na moralidade, na espiritualidade e todos juntos acelerarmos o progresso da humanidade. E esses tempos já chegaram, graças a Deus, meus irmãos. Uma grande emigração já se verifica há algumas décadas. As dos que gostam, praticam e são contumazes no mal, que não querem se tocar pelo sentimento do bem. E então, para que não causem novas perturbações e novas confusões e não criem obstáculos na fase de transição e na fase de conclusão para o mundo de regeneração, esses irmãos estão sendo transferidos para outros mundos. Mas este momento que chamamos transição é uma época em que se confundem os dois elementos das duas gerações. A geração antiga, que precisa mudar os seus valores básicos, e a geração nova que chega, geralmente vindo com os espíritos mais nobres. Assistimos, então, nestas décadas que já vivemos e nas décadas futuras que virão, assistiremos a chegada de uma geração, a nova, e a partida definitiva de uma geração, a velha. Mas, para nossa sorte, digamos assim, nem todos os membros da humanidade terrena deverão ser transferidos. Muitos espíritos originários aqui da Terra ainda voltarão aqui por muitas reencarnações, porque muitos que são imperfeitos hoje e cedem aos arrastamentos das circunstâncias e dos maus exemplos, quando virem que o ambiente novo da Terra é de predominância do bem, da verdade, da luz, da moralidade, eles se influenciarão por essa ambientação nova.
e então buscarão muito mais rapidamente a sua recuperação moral. Assim, os encarnados e desencarnados que ficarão na Terra, desencarnando e mergulhando na carne, formam duas categorias, segundo a Gênese. De um lado, os que não querem evoluir, que partirão. E de outros progressistas, que estão chegando para ficar. Este é um dos aspectos mais importantes da nossa transição planetária. A mudança estrutural do ambiente social, familiar e individual. E que papel tem na transição as desencarnações coletivas? Incluindo já essas que estamos observando agora nesta pandemia atual. Elas têm por fim não apenas ativar a saída de milhares de espíritos, mas também de tocar muito mais rapidamente o espírito das massas, diz a Gênese, a fim de que elas despertem. Não é possível que após estes meses que estamos vivendo, as pessoas distraídas e não despertadas para a espiritualidade não comecem a pensar como a vida é frágil, a vida na matéria. Como os produtos, os bens e as propriedades materiais são tão fungíveis, desaparecem a qualquer momento. Como a vida orgânica pode, de um momento para outro, deixar de existir em nós. E isso vai fazer com que eles se toquem, despertem, preparando os seus íntimos para a semente da luz do Evangelho e a consciência maior da realidade espiritual. Então, graças a Deus, para muitos de nós, a regeneração da humanidade não exige a renovação integral de todos os seres da Terra, mas ela exige que haja a modificação geral nas disposições morais do grande contingente que ainda não quer despertar. E nós teremos algumas décadas, talvez alguns séculos, para essa transformação estrutural desse contingente. Daí, meus irmãos, busquemos entender a transição como uma bênção de Deus. Ele deixou Cristo coordenando este processo. Cristo se louvou de seus antigos assessores mais próximos, os apóstolos, chamou alguns discípulos exemplares e fez o convite a todos os seus seguidores para reunir essa grande equipe especializada, a fim de uma grande parte dela mergulhar novamente na matéria e viver no meio de nós, dando excelentes exemplos de espiritualidade e moralidade. E a outra ficará trabalhando no mundo espiritual, fazendo multiplicar as nossas orações, as nossas boas vibrações, os nossos esforços pessoais, as nossas pequeninas vitórias no bem. Eles ampliarão e reverterão com maior força e amplitude em benefício da humanidade. Então, essa multiplicidade de destruição e de desencarnações é apenas um sinal característico dos tempos chegados. Uma transição planetária que apresentará a eclosão de novas ideias, de novos sistemas, de novas instituições, de uma vida nova. Esta era nova foi inaugurada por Jesus. A descida angélica de Cristo ao nosso planeta marcou o início da era do Espírito. Foi por isso que o seu precursor, João Batista, repetiu várias vezes: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mateus, capítulo 3, versículo 1. E lá em Mateus, capítulo 4, versículo 17,
O próprio Cristo repete a frase de João Batista como a primeira declaração pública de Jesus à humanidade da Terra. Quer dizer, a primeira frase de Jesus aos homens, iniciando o marco da sua missão messiânica, foi exatamente essa: arrependei-vos, porque já está próximo o reino dos céus. Ora, se estava próximo com a vinda de Jesus, mais próximo está agora, porque estamos vivendo essa transição. Então, vamos participar mais, vamos nos preparar, vamos aproveitar as bênçãos da doutrina espírita, com seus esclarecimentos, com a sua interpretação real e concreta do pensamento de Cristo, e com o descortino do véu que cobria o mundo espiritual, que é o mundo invisível para nós. Mas a doutrina espírita veio nos trazer em detalhes, pela codificação, depois pelas obras complementares, e aqui no Brasil, que tem uma missão especial em relação ao espiritismo no mundo, aqui no Brasil, a obra do Livro Espírita, dirigida por Emmanuel, usando primeiramente o maior de todos os médiuns da história do mundo, Francisco Cândido Xavier, com mais de 415 títulos. E depois, em associação com Joana de Ângeles, utilizando-se de Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Ivone do Amaral Pereira e tantos outros autores que colocaram a nu o dia a dia comum da vida no mundo espiritual, trazendo para nós tranquilidade de que a vida continua sempre. Só se transforma pelo fenômeno da morte a matéria. O ser inteligente, que é imortal, que foi criado por Deus para evoluir, para se purificar, que aqui está em cada reencarnação necessária para se tornar sempre melhor quando desencarna do que quando aqui encarnou. Então, nós temos tudo de que necessitamos para colaborarmos com Cristo, usando as nossas mãos, trabalhando no grande arado do Senhor, que é a humanidade da Terra, vivendo a moral cristã e aplicando o conhecimento espírita no nosso dia a dia. É um convite. A transição planetária é mais um convite abençoado de Deus para todos quantos se preparem e desejem participar da vida nova na nova terra do futuro. Futuro que já chegou, que já estamos, a cada ano que passa, formulando como uma reforma. Imaginem a Terra entrando em um processo de reforma de um imóvel. Estamos iniciando a desmontagem de imóveis, a derrubada de paredes, a troca do sistema elétrico completo, o quebra-quebra, o barulho, a poeira, o incômodo. Mas, daqui a pouco, quando se completar o processo de reforma, tudo limpo, tudo novo, tudo belo, tudo em ordem, tudo em harmonia, é o nosso novo lar. Então é assim que a Terra ficará. Daqui a poucos tempos. E cabe a nós, se quisermos, antecipar a conclusão do processo de transição planetária. Estamos aqui hoje, nesta reflexão com vocês, como que relembrando o convite de Cristo. Arrependei-vos. O reino dos céus está próximo. Ele vos convida para a participação efetiva da vossa alma. O prêmio
será a felicidade. A paz, a harmonia, o amor, andando pela terra, em todos os corações. Somos filhos de Deus. Estamos amparados pelo seu amor. Temos a possibilidade de sermos bons filhos, obedecendo aos seus conselhos, ensinos e às suas leis. Ele nos pede agora, nesta fase, a participação individual, que vai formar a participação coletiva, o conjunto maior, que mudará a Terra. Costumes, escala de valores, legislações, hábitos, convivências, relações, tudo em um novo patamar, cuja base é a moral cristã e a bondade do ser humano. Por que é que ainda estamos relutando? Por que será que ainda não nos temos as mãos? Que vocês me perdoem a emoção. Porque o momento é muito sério. Quando a nova alvorada banhar o mundo de luz, é que nós vamos sentir o valor das nossas lutas. Não fazemos ideia de como é a alegria e a felicidade de viver na paz e no amor. As entidades que estão presentes aqui e as que andam pela terra desejam mostrar a todo aquele que quiser participar das lutas como é belo, harmônico, como há uma satisfação íntima constante no coração humano. Nos mundos mais felizes. E a transição planetária é o caminho único para a Terra se tornar um mundo mais feliz. Então me perdoe, porque os espíritos aqui presentes parece que fazem sentir na minha alma um pouco da grandiosidade da pureza humana, que eu ainda não tenho. Parece que eles aproveitaram este nosso diálogo fraterno para tentar passar pela internet, pela comunicação, neste estudo, que eu jamais imaginaria que teria este aspecto emotivo. Me parecia um estudo técnico, como eu disse no início. Mas os espíritos aqui presentes, parece que por meu intermédio estão passando na imagem que vocês recebem um pouco dessa felicidade que a transição planetária vai nos proporcionar. E vejam, apenas 1% deste sentimento desses espíritos que me tocou causou essa desestrutura na minha emoção.
Imagine. Imagine agora o que isso causará com todos nós, seres humanos, vivendo esse estado de espírito, de pureza e de bondade. Estamos nos aproximando do final do nosso tempo, desta reflexão. Então, para concluir, eu peço a todos que tomemos mais a sério a nossa existência na Terra neste momento. É um momento histórico que todas as escrituras de todos os povos dele falaram e ele previram. A transmigração de almas deve ser para nós um sentimento de tristeza, porque irmãos da nossa humanidade irão embora por alguns milênios para reencarnar em outros mundos. Então vamos trabalhar agora para que conquistar novas almas, conquistar mais irmãos para o nosso time de trabalhadores de Cristo. Meus irmãos, vivemos um momento histórico de toda a existência da humanidade da Terra. E estamos participando desses momentos. Resta-nos utilizar as ferramentas que Deus colocou em nossas mãos para colaborar com Cristo. Sócrates e Platão deixaram uma moral parecidíssima com a de Cristo. A moral cristã é a palavra definitiva de Deus em moralidade para o homem. O próprio Alcorão, quando lemos com atenção, contém preceitos de grande semelhança com os evangelhos. Todas as escrituras e livros sagrados da humanidade trazem todas as ferramentas que todas as crenças e religiões precisam. O que nos falta? Como é que Deus pode nos ajudar um pouco mais nesta hora? Já temos tudo. Vamos então aproveitar o cristianismo, o espiritismo, o budismo, o confucionismo, o próprio judaísmo, o próprio islamismo. Vamos aproveitar essas ferramentas para mudar a estrutura do nosso coração, porque assim vamos mudar as estruturas das instituições, vamos mudar a estrutura dos sistemas, que já são inúteis, já estão falidos eticamente. E aí sim, a transição planetária sairá vitoriosa. É um convite que eu deixo em nome desta casa, a qual eu agradeço, a Tualpa. Agradeço a casa por me dar esta oportunidade de abrir meu coração a vocês. Quero agradecer em especial, além da direção da casa, aos dois Andrés, o André Ferreira e o André Monteiro. Só faltou o André Luiz para completar o time. E ao nosso querido Felipe, lá do apoio técnico. E pedir as bênçãos de Deus para que possamos todos sentir as emoções mais nobres dos bons espíritos que nos cercam, muitas vezes nos abraçam, quando veem que estamos elevando um pouco o padrão da nossa moralidade, da nossa espiritualidade. Transição planetária é isso. É mudar o pensamento, é mudar a atitude, é mudar o jeito de falar, é sentir a grandeza da vida, é se emocionar como eu passei agora, é saber
100% de certeza que somos filhos de Deus, que Cristo é nosso irmão e que logo, logo seremos um mundo feliz, porque esta é a vontade de Deus e este é o trabalho de Cristo. Um bom domingo de muita paz a todos e vamos em frente, vamos à lutas, porque Deus nos abençoa. Em nome de Deus e de Cristo, consideramos encerrado o nosso estudo desta manhã, agradecendo a todos que estão participando, a todos que estão nos assistindo e reforçando como uma última conclusão que não podemos prescindir da ajuda de vocês, que não podemos deixar a participação de vocês, senão não alcançaremos lá na frente a glória de viver no mundo feliz que será a terra, em nome de Deus.